comum você ouvir a pessoa, mas a arma matou a pessoa. Isso é um ponto bem errado você analisar, porque isso é extremamente fácil de você provar que a única coisa que mata pessoas são pessoas, independente sejam armas ou não. Caso fosse, você pode pegar o exemplo de o número de homicídios e o número de acidentes de trânsito e ver que acidentes de trânsito é o que mais mata no Brasil, mas nem por isso carros são proibidos. As armas em si, elas não representam o mal, porque países onde há um maior número de armas por pessoas, existe um menor índice de homicídios. Um segundo ponto seria o governo desarma a população tentando protegê-la. Isso é um pouco de história, você parar para analisar, é bem interessante. Hitler, antes de tornar a Alemanha nazista e mandar os judeus para campos de concentração, promoveu um desarmamento total da população. Ou seja, o Estado foi tirano, mas antes dele ser tirano, ele primeiro tem que desarmar a população para ela não ter como se defender dele. É bom citar os Estados Unidos, que é um país onde a segunda emenda da Constituição deles define que toda a população, independente, a pessoa, até com green card hoje em dia é possível, a pessoa pode portar arma de calibre igual ou maior do que a polícia. Ou seja, se a polícia poder portar uma arma de 9mm, uma pessoa normal vai também poder portar uma arma de 9mm ou calibre superior. Porque eles entendem que no contexto histórico, o Estado acaba por se tornar tirano, então uma população armada consegue se proteger disso. Um ponto seria também que caso todos tivéssemos armas, viveríamos num total bang-bang, igual dos Velho Oeste, filme. Isso é muito interessante parar para analisar, porque no Velho Oeste, o índice de homicídios era de 1 para cada 100 mil habitantes. E no ano de 2014, o Brasil registrou uma taxa média de 32,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, você vê que é um crescente número de homicídios acontecendo após o desarmamento ocorrido em 2005, que foi totalmente desrespeitado pelo governo, né? Que houve ainda um referendo popular, onde 60% da população votou contra esse desarmamento total. Mesmo assim, o governo conseguiu passar por cima e decretar um total desarmamento. Porque é realmente muito difícil hoje você conseguir arma. Existem várias leis, várias coisas, muitas burocracias para você conseguir chegar a conseguir ter e depois portar. É bem interessante esse caso, porque para você ter uma arma, você precisa apresentar muitas certidões negativas e conseguir, junto ao delegado da Polícia Federal em Brasília, dizer o porquê você quer ter uma arma. Então, se ele quiser dizer não, ele não tem que responder porquê. Simplesmente vai dizer que você não pode ter uma arma. E também é bem curioso você pegar todos os números de porte de arma, 70% estão em Brasília. Ou seja, quem é mais amigo do rei tem mais chance. E quem é menos, muito menos chance. Ou seja, é muito mais fácil jogar o indivíduo de bem na mão do crime organizado, na irregularidade, ficando fora da lei. E, assim, um ponto que seria: as armas são feitas somente para atacar e matar. Isso é bem curioso, você pegar algumas culturas como o norte da Europa, onde a total descriminalização das armas. As pessoas podem portar fuzis na rua como se estivessem andando normal, não tem problema. Porque eles têm um costume de caçar e passear, é uma tradição. Sempre houve, sempre vai haver. Não tem como o governo querer interferir nisso. E isso acaba acarretando uma menor taxa de homicídio nesses países. Você pode ver que na Suécia a taxa de homicídio é extremamente baixa. Se eu não me engano, é 12 para cada 100 mil habitantes. Se você pegar também, como países onde é totalmente desarmada a população, a Venezuela, que é aqui do lado, o índice de homicídios lá chega a 43 para cada 100 mil habitantes. Então isso é extremamente elevado. E no Brasil mesmo, se você for pegar para ver, morreu em 1 ano no Brasil o que morreu em 7 anos de guerra na Síria. Ou seja, não está dando muito certo essa questão do desarmamento da população.
Esse ponto também que eu gostaria de tocar é sobre a culpa das armas, que é bem engraçado a mídia hoje em dia. Quando ocorre um massacre, alguma coisa, um genocídio, algum psicótico invade algum lugar com armas e começa a disparar a esmo, matar a população, eles atribuem a culpa como se fosse somente das armas, o que não tem lógica se você parar para analisar, porque assim, é um caso bem interessante, ocorreu na África do Sul em 2001. 3 terroristas invadiram uma mesquita que havia mais de 1.100 cristãos dentro da mesquita. Eles começaram a trancar as portas e iriam matar a esmo todos ali presentes. Havia um homem na plateia que tinha uma .40, uma pequena pistola. Ele sacou sua arma e deu 3 tiros, ferindo um, matando, e os outros 2 acabaram fugindo. Ou seja, um homem de bem com uma arma conseguiu evitar 3 homens do mal com armas muito mais potentes que iriam matar muito mais pessoas. Então você consegue perceber que a arma em si não é o ponto, porque quem mata não é arma, independente seja arma, seja faca, seja carro, o que mata são pessoas. E também outro ponto sobre isso, as armas matarem, são as gun free zones, que tem nos Estados Unidos, que são lugares que ocorrem os genocídios. Houve um caso em 2014, onde 3 garotos invadiram um cinema, né, para atirar a esmo e mataram várias pessoas. O FBI concluiu que o único motivo deles terem invadido aquele cinema é porque aquela rede de cinemas não permite as pessoas entrarem armadas. Ou seja, eles podem ser loucos, mas eles não são burros a ponto de querer invadir um local que possa haver resistência. E também eu gostaria somente de entender um ponto que as pessoas dizem que o mundo sem armas seria um lugar melhor. Porque não é muito interessante você viver num mundo sem armas, porque para se defender das pessoas más com armas, a gente precisa de pessoas boas com armas. Então, isso sim seria um ponto certo, deixando uma sociedade mais fácil ter o acesso a armas do que impedindo, assim acabando tornando a sociedade um lugar mais tranquilo, porque é realmente comprovado, foi feito um estudo em Harvard, que quanto mais armas, menos homicídios. Ok, muito obrigado, boa noite.